Bem-vindos aos exercícios de cálculo 3. Hoje nós vamos resolver o exercício 35 do parágrafo 16.4, volume 2, 11ª edição do Thomas. No item A, o exercício pede que a gente calcule essa integral, certo? Dado que nós temos essa função aqui, f de xy é igual a ln de x2 mais y2, a gente quer calcular a integral sobre o gradiente da f na direção da normal, a integral de linha sobre a curva C. A nossa curva C é um círculo de raio A, certo? Já no segundo momento, a gente quer mostrar que essa integral aqui vai dar dois valores distintos, dependendo se essa região K contiver ou não contiver a origem. Eu vou dar um tempo para vocês responderem e eu volto logo em seguida. Espero que vocês tenham conseguido. De qualquer forma, eu vou apresentar uma solução. Vamos resolver primeiramente o item A. Então, como a gente quer calcular essa integral aqui, nós vamos calcular primeiro. Primeiro vamos calcular o gradiente da função f, certo? Então, quem é nosso gradiente de f? O gradiente de f é igual à integral derivada, de f em relação a x e a derivada de f em relação a y, certo? A derivada de f com relação a x, lembrando que f é ln de x2 mais y2, certo? Isso dá 2x a derivada de f com relação a y, né, vai dar 2y x2 mais y2. Ok? Ok. Agora o que a gente precisa? A gente precisa de parametrizar o círculo de raio A, né? Então, nós podemos descrever P de t como a parametrização do círculo, certo? Como sendo A cosseno t, A seno t. Lembrando que o nosso parâmetro t aqui varia 0 menor ou igual a t, menor ou igual a 2π, certo? O que mais que a gente precisa? A gente precisa de saber quem é o normal a esse círculo. Mas o normal a um círculo de raio A, certo? Vai ser sempre cosseno t, seno t, ok? A última coisa que é necessária para a gente calcular essa integral é o elemento de área da curva, certo? Esse elemento de área da curva é quem? Norma de π' de t, dt, ok? Mas quem é norma de π' de t? Cosseno t, A seno t, então a gente vai ter A dt, certo? Ou seja, agora nós já temos todos os elementos para a gente calcular a integral, né? Então, lembrando que essa integral vai ser dada por sobre f, c. Quem é o gradiente de f composta com p de t? Certo? Então, isso aqui é o gradiente de f de p de t na direção da normal ds. Então, se você compor A cosseno t aqui, você vai obter o seguinte resultado. Integral sobre C. Eu vou fazer direto aqui, vai ficar mais. Isso aqui vai ser a integral de 0 a 2π, certo? De cosseno t sobre A, seno t sobre A. Π' de t, certo? Então, isso aqui é A cosseno t, A seno t, dt, ok? Beleza. Então, deixa eu passar para cá.
Continuando, então a gente vai fazer o produto escalar, certo? E isso vai me restar a integral de 0 a 2π de 1 dt, certo? Que a gente multiplica cosseno com cosseno, seno com seno, e o nosso A corta ali, ok? Então, e essa integral aqui vai dar 2π. Ou seja, então se a gente calcular, só para lembrar, a integral sobre C do gradiente de AF na direção da normal vai dar 2π. Ok? Então vamos resolver o item B. Para a gente resolver o item B, primeiro a gente tem que observar que nós vamos calcular primeiramente numa região simples, certo? Que não contém origem. Se a região não contém origem, então quer dizer que o nosso campo aqui, ele sempre vai estar definido, certo? Então vamos considerar o nosso F. Quem é o nosso F? Isso é 2x, x quadrado mais y quadrado. Ou seja, para toda região simples, fechada, que não contém origem, esse campo aqui sempre está bem definido, certo? Então a gente pode calcular a integral. Pelo teorema de Green, nós temos o seguinte, que essa integral sobre K, certo? K é a minha região aqui, o que ela vai ser? Isso aqui é igual a integral dupla, né? Sobre toda a região delimitada por K, né, do divergente de F. No nosso caso aqui, vamos colocar F como o gradiente da função. Então, a gente quer calcular o divergente do gradiente da F, certo? Mas a gente já calculou esse gradiente antes. Então, a gente sabe que o divergente do gradiente de F é igual a 0. Basta você derivar isso daqui com relação a x, derivar isso aqui com relação a y e somar, você vai ver que esse gradiente vai dar 0, certo? Então, ou seja, a gente sabe que para qualquer região definida por essa curva K, se ela for uma região simples e não contiver a origem, certo? A gente sabe que o nosso campo ali nunca vai ter divisão por 0 e ele vai ser bem definido. E essa integral sempre vai dar sempre vai dar 0 pelo teorema de Green. Certo? Agora vamos calcular o caso em que o zero está contido nessa região, ok? Deixa eu fazer a região aqui. Vamos fazer um desenho aqui. Ok. Então, a gente tem que o zero pertence ao interior da curva K, certo? O que a gente tem que fazer? Vamos fazer uma excisão, ok? Vamos pegar um círculo de raio A dentro da origem, tá? Esse círculo tem que incluir a origem. Para ficar mais fácil, a gente vai centralizar o círculo na origem, que as contas vão ficar mais fáceis para a gente. Observem que a gente tem um problema de orientação aqui. O nosso círculo, ele foi parametrizado, orientado positivamente, certo? Agora a gente precisa saber quem é o bordo dessa região. O teorema de Green vai nos dar o valor da integral nessa região aqui. Ok. Então, quem é o bordo de D? Vamos considerar D, essa região aqui. Quem é o bordo de D? Isso aqui é K união com menos C. Certo? Por que é a união com menos C? Porque a gente precisa que esse seja orientado para cá. Agora, quando a gente multiplica aquela região ali por menos, a gente orienta pelo sentido contrário. Agora, a gente já consegue calcular a integral, certo? Então, a gente tem que a integral sobre K
sobre o bordo de D, gradiente de F, ds, isso aqui se resume em duas integrais, certo? Então, isso aqui é a integral sobre K mais a integral sobre C, sobre menos C, ok? Então, a gente vai passar isso daqui para cá. Primeiro vamos usar o teorema de Green, né? Então, isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a integral sobre D, certo? Que é toda essa região que a gente já separou aqui, ok? De quem? Do divergente de F. Do divergente do gradiente de F dx dy. Observe que como agora a gente fez a cisão, então o nosso campo ele está bem definido nessa região D, certo? E a gente calculou anteriormente que essa integral dá zero, né? Então aqui a gente, vamos cortar aqui, ó. Essa integral dá zero. Então o que é que a gente obteve com isso? Novamente a gente ficou com a integral sobre K ds menos a integral sobre C ok? Isso tudo é igual a zero. Então eu vou fazer o seguinte agora, a integral sobre K isso aqui é igual a integral sobre C certo? Mas essa integral aqui a gente já calculou antes, certo? A gente tem a resposta dela do item A. Essa integral vai dar 2π. Ou seja, o fato importante aqui é que mesmo quando o nosso campo não é definido em alguns pontos, no nosso exemplo no zero, a gente ainda pode fazer uma excisão, retirar esse ponto de singularidade. Pontos de singularidade são esses pontos onde ocorre divisão por zero, certo? Então, mesmo com esses pontos, a gente ainda pode retirá-los, dividir a integral em duas. Vocês não podem se esquecer de mudar a orientação aqui, porque a gente precisa que uma seja orientada positivamente e outra seja orientada no sentido contrário, certo? Então, você sempre vai conseguir calcular a área dessa região, certo? Espero que vocês tenham gostado e a gente nos vemos depois.